Capítulo 18 do segundo livro das Crônicas trata sobre a profecia contra Acabe, um importante rei bíblico. Josafá tinha grande riqueza e honra e aliou-se a Acabe por laços de casamento, ou seja, o rei de Judá se aliou ao rei de Israel, ou então do reino do sul, ou o reino do sul aliou-se ao reino do norte, porque houve uma divisão, em Israel, ou então na história dos hebreus, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte Israel, o reino do sul Judá, sendo que Josafá é do reino do sul Judá e Acabe, que nós vamos ver na história de hoje, é o rei nesse período do reino do norte Israel. Josafá tinha grande riqueza e honra e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e sua comitiva. E insistiu que atacasse Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: "Irás comigo lutar contra Ramote de Gileade?" Josafá respondeu: "Sou como tu e meu povo é como teu povo, estaremos contigo na guerra." Mas acrescentou: "Peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor." Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: "Devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não?" Eles responderam: "Sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei." Josafá, porém, perguntou: "Não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar?" O rei de Israel respondeu a Josafá: "Ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor. Porém, eu o odeio porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá." "O rei não deveria fazer isso," Josafá respondeu. Então, o rei de Israel chamou um dos seus aliados, um dos seus oficiais, e disse: "Traga imediatamente Micaías, filho de Iniá, na verdade." Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos na eira, junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Kenaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: "Assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos." Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: "Ataca Ramote de Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei." O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: "Vê, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso, tua palavra também deve ser favorável." Micaías, porém disse: "Juro pelo nome do Senhor que direi o que o meu Deus mandar." Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: "Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não?" Ele respondeu: "Ataquem e serão vitoriosos, pois eles serão entregues em suas mãos." O rei lhe disse: "Quantas vezes devo fazer-te jurar que me irás dizer somente a verdade em nome do Senhor?" Micaías então respondeu: "Vi todo Israel espalhado pelas colinas como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono, cada um volte para casa em paz." O rei de Israel disse a Josafá: "Não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins?" Micaías prosseguiu: "Ouçam a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus à sua direita e à sua esquerda." O Senhor disse: "Quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote de Gileade e morra lá?" E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que, finalmente, um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: "Eu o enganarei." De que maneira?" perguntou o Senhor. Ele respondeu: "Irei e seria um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei." Disse o Senhor: "Você conseguirá enganá-lo? Vá e engane-o." E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaana, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: "Por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você?" Micaías respondeu: "Você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto." O rei de Israel então ordenou: "Enviem Micaías de volta a Amnon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam que assim diz o rei: ponham este homem na prisão a pão e água, e até que eu volte em segurança." Micaías declarou: "Se você voltar de fato em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio." E acrescentou: "Ouçam o que estou dizendo, todos vocês." Então o rei de Israel, já sobre a morte de Acabe, e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: "Entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais." O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado a seus chefes dos carros de guerra: "Não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel." Quando os chefes dos carros viram Josafá
pensaram: é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou, e o Senhor o ajudou. Deus os afastou dele, pois quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel, entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: tira-me do combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante o dia todo, e assim o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro até a tarde, e ao pôr do sol ele morreu. Bom, então esse foi o capítulo 18 do segundo livro das Crônicas. Nesse canal eu estou tentando gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que é o primeiro e o último livro. Já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e atualmente primeiro livro das Crônicas, e atualmente estou no segundo livro das Crônicas. Também já gravei Apocalipse. No próximo vídeo, então, vamos tratar sobre, ou a continuação da história, né, sobre a morte do rei Acabe, e também a nomeação de juízes do capítulo 19. Vídeo anterior, capítulo 18, capítulo 17, que deixaria aqui no final, sobre o reinado de Josafá e rei de Judá. Valeu!